Deus. Gente, boa noite. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Que bom que você veio. Eu quero compartilhar com você um entendimento. Quem veio no domingo viu que a gente começou ali uma mensagem e eu explicava para as pessoas que quando você consegue ouvir Deus, você consegue antecipar, acelerar o processo que Ele tem na sua vida. Porque antes dele fazer qualquer coisa, a Bíblia Sagrada diz que Ele vai revelar. Depois que Ele revela o que Ele quer realizar na sua vida, eu preciso ouvir a voz dEle para que esse processo aconteça, para que eu consiga chegar lá. Eu lembro que eu até mesmo abri, quem veio no culto da noite, no domingo, eu até abri Hebreus capítulo 10, onde eu falei, só depois de haver feito a vontade de Deus é que a gente alcança a promessa. Então é muito importante isso. Eu preciso ouvir a Deus para acelerar o processo. Ou eu ouço a Deus, ou eu ouço alguém que conseguiu ouvir de Deus algo que eu não ouvi. E quando nós viemos à igreja, isso acontece demais. Talvez você está ouvindo hoje algo de Deus para a sua vida que você ainda não conseguiu ouvir, mas Deus fala com o pastor compartilha com você, e isso acelera o processo de Deus, o projeto de Deus na sua vida. E por falar em projeto, já que ouvir a voz de Deus acelera o processo, eu quero falar um pouquinho mais sobre ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia, João capítulo de número 10. Vamos manter um pouquinho esse foco nessa matéria. João Evangelho capítulo 10, pessoal. João 10. Isso. Quem achou, diga amém. Eu comecei a estudar sobre esse assunto e eu vi que o negócio é muito mais sério do que a gente pode imaginar, sobre essa questão de ouvir a voz de Deus. E hoje eu quero entrar num assunto mais profundo sobre a importância disso. Quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, nós precisamos buscar por isso. Tem gente que não dá muita importância sobre ouvir ou não a voz de Deus, mas depois dessa mensagem hoje você vai começar a buscar ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, e eu vou te explicar por quê. Preste atenção. No verso 22, João 10, verso 22, diz o seguinte: e em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vo-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Para um pouquinho, vamos entender aqui. O que acontece? A Bíblia Sagrada diz que havia uma festa, a festa da dedicação. Jesus estava passeando no alpendre de Salomão quando os judeus cercaram ele. E os judeus começaram a questionar Jesus, dizendo: até quando a gente vai ficar suspenso? Ou seja, a gente não sabe de que lado pender. Se tu és o Cristo, fala logo. Só que Jesus dá uma resposta que eu fiquei abismado. Ele falou assim: eu provei para vocês que eu sou o Cristo. Testificar significa provar. Eu não só falei, eu testifiquei isso. Eu provei
através das minhas obras. Porque se eu só falasse, talvez você não ia crer. Mas se eu provo através das minhas obras, não tem dúvida. Vamos ler de novo? Olha só, Jesus não só fala que ele é o Filho de Deus, como ele testifica, olha lá, verso 25. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, quer dizer, eu já disse isso, e não credes, quer dizer, vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam, provam de mim, quer dizer, provam quem eu sou. Mais do que dizer, eu estou provando. Mas havia uma dificuldade nos judeus de conseguir ouvir Deus. E aí é um ponto que eu quero tratar com vocês. Tem gente que tem dificuldade de ouvir Deus. E eu vou te apontar o porquê dessa dificuldade de ouvir Deus. E aqui, a partir daqui, você tem que começar a desejar ouvir Deus. Olha o que Jesus vai falar para eles. Jesus já tinha falado que ele era o Filho de Deus. Jesus já tinha provado, testificado, e eles não acreditavam. Mas por que não? Veja você, verso 26. Mas vós não credes. Mas por que não crê? Porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. E como que é as ovelhas de Jesus? Aí ele vai explicar. As minhas ovelhas fazem o que, pessoal? Ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas o que? Essa é a grande diferença. As ovelhas de Jesus conseguem ouvir Jesus, conseguem ouvir Deus. Por isso que eu disse para você, essa mensagem vai ser um divisor de águas na sua vida cristã. Tem gente que até hoje só ouviu o pastor, não conseguiu ouvir Deus ainda, não conseguiu. Eu citava no domingo, quem veio no domingo eu comentava isso. Nós tínhamos ganhado um rapaz para Jesus, ele tinha feito muitas atrocidades na vida, e quando ele se converteu, ele estava tão sensível ouvindo a voz de Deus, que às vezes a gente conversando, ele começava a chorar. Eu perguntava para ele: por que você está chorando? Ele: pastor, Deus está falando comigo, acabou de usar o Senhor para falar comigo. E ele começava a chorar. Ele conseguia ouvir quem? Deus. A ovelha consegue ouvir Deus. Mas se você não for ovelha, se você só for membro da igreja, você não vai conseguir ouvir Deus. Essa é a grande diferença. Tem gente que é membro da igreja, não é ovelha de Cristo. É membro da congregação da graça, não é ovelha do aprisco de Cristo, não fez parte ainda do reino. Tem gente que é ovelha de um determinado pastor. Se o pastor for transferido de igreja, acabou. Aquele membro vai embora. As ovelhas não vão embora. As ovelhas ficam na igreja. Entra pastor, sai pastor, ovelha fica. Ovelha não vai embora, porque ela continua ouvindo a voz de quem? De Deus. Esse é o diferencial que Jesus estava pontuando. Ele falou para os judeus: eu falei que eu sou o Filho de Deus, eu provei para vocês, mas mesmo assim vocês não conseguem enxergar isso, entender isso, perceber isso. Sabe por quê? Vocês não são minhas ovelhas. Quando é que vocês não são? Porque vocês não são quando eu falo e vocês não conseguem me ouvir. As minhas ovelhas conseguem me ouvir. Você quer saber se você é ovelha de Jesus? Perceba se você está conseguindo ouvir Ele. Será que você consegue ouvir Jesus além do pastor? Será que você consegue ouvir Jesus além das letras? Será que você consegue perceber Deus falando com você além da literatura? Ou será que o máximo que você consegue ler é só o texto e mais nada? A Bíblia Sagrada diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você conseguir ouvir Jesus, Deus,
Não vai ser simples letras para você, não é um livro. Isso aqui é a revelação de Deus para você. Tudo fica diferente. Você não vai tratar isso aqui como um livro qualquer, não. Isso aqui é palavra viva para quem conseguiu ouvir Jesus. Quem está entendendo aqui, pessoal? É muito comum no começo da nossa caminhada nós não entendermos, nós confundirmos. Lembra de Samuel? Samuel não entendia, ele confundia as coisas. No começo da sua caminhada isso pode acontecer, de você ouvir o pastor ao invés de ouvir Deus. Mas se você crescer um pouquinho, e quando eu falo crescer, significa entender coisas espirituais. Crescer não é tempo de igreja, crescer é entender questões espirituais. Se você entender algumas questões espirituais, significa que você cresceu um pouquinho. Isso aconteceu com Samuel. Ele entendeu algo, ele cresceu, pronto. Ele conseguiu discernir a voz de Deus, porque até então, a Bíblia Sagrada diz que ele foi deitar, e ele ouviu, Samuel, Samuel. Ele acordou, pensou que era Eli. Vai até Eli. Pois não, meu senhor, eis-me aqui. Ele falou, mas eu não te chamei, volte a dormir. Mas eu ouvi, não, vai dormir, é hora de dormir já, deu a hora, bora. Quando Samuel vai deitando de novo, Samuel, Samuel, ele, opa, sim senhor, estou chegando. Sim senhor, pois não. Rapaz, eu não estou lhe chamando, vai descansar. Sim senhor. Eu pensei que eu tivesse ouvido, mas é coisa da minha cabeça. Quando ele deita novamente, Samuel, Samuel, não, eu não estou ficando doido, está me chamando. Pois não, senhor. O Samuel, eu não estou lhe chamando, mas já entendi. Não sou eu. Você está confundindo a voz. Quem está falando com você é Deus. Você está pensando que é o homem. Eli explicou para Samuel, não sou eu, é Deus. Eu vou explicar para você bem aqui. Não sou eu, é Deus. Tem coisa que eu falo da sua vida que eu não sei. Você não precisa contar para mim. Mas é interessante como muitas vezes o pastor não conhece a sua vida e fala coisas tão profundas que você não falou para ninguém. Aí eu falo para você o que Eli falou para Samuel: não sou eu, é Deus. Quem está entendendo aqui, pessoal? Samuel entendeu só isso. Nesse momento ele cresce espiritualmente. E quando ele ouve de novo essa voz, o comportamento dele já é diferente. Quando a gente cresce, aí mais uma revelação para você: toda pessoa que cresce muda o comportamento. Deu para entender isso? Se você crescer espiritualmente, teu comportamento vai mudar. Se você não cresceu, você vai continuar anos na igreja fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, porque não cresceu. E às vezes a gente fica se gabando porque tem 5, 10, 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, mas com comportamento medíocre lá do início, sem evolução, então nós não crescemos, ainda somos os mesmos. Na época de escola, talvez você vai lembrar disso. Isso é muito comum, isso é provado. As meninas desenvolvem e amadurecem mais rápido do que os homens. Quem já percebeu isso? Sempre, eu lembro na época de escola, as meninas sempre queriam os caras mais velhos, cara com mais cabeça, porque os meninos da mesma idade que era tudo molecote, assistindo Dragon Ball Z na época, Cavaleiro do Zodíaco, batendo figurinha, queria saber de nada. Os caras mais velhos: não, eu quero trabalhar, eu quero construir uma família. E as meninas falam: cara, é isso. Amadureceu, muda o comportamento. Você está entendendo como que é? Muda comportamento. Foi o que aconteceu com Samuel. Quando Eli explicou, ele entendeu. Quando ele ouve a voz, ele diz: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Assim ele foi ensinado, assim ele disse. O comportamento mudou. Agora ele está conseguindo ouvir a voz de quem, pessoal? Agora ele está entendendo, não é Eli, é Deus.
Eu oro para que isso aconteça com você, para você vir para os cultos e entender, não é pastor Júlio, é Deus. Eu consegui ouvir Deus, eu consegui perceber Deus. É por isso que é muito comum, às vezes, na hora do culto, algumas pessoas serem tão impactadas que às vezes vão a lágrimas, porque elas sabem, quem está falando comigo é Deus hoje. É Deus, eu percebi, eu consegui perceber. E Jesus estava explicando justamente isso. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas conseguem ouvir a minha voz. E não só isso, eu conheço elas e elas me seguem. E aí tem um fato interessante que acontece com pessoas que conseguem ouvir Deus, e você vai conseguir se identificar com isso. Se não, comece a buscar por isso, para você viver isso. Jesus diz assim, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Verso 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Irmão, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, eu entendo isso aqui perfeitamente. O que Jesus está garantindo para aqueles que conseguem ouvir a voz dele? Ele está falando, olha, quem consegue ouvir minha voz, consegue sentir a sensação de segurança. A sensação de segurança. Você viu as palavras de Jesus? Ninguém arrebata você das minhas mãos. Ninguém. Foi meu Pai que deu vocês para mim, e o meu Pai é maior do que todo mundo, e ninguém tira as coisas que meu Pai me dá. Eu não sei você, mas isso é sensação de segurança. Saber que ninguém consegue mudar ou tirar você das mãos de Deus. E aí eu pude compreender. Vê se isso não aconteceu com você. Quando você consegue ouvir Deus de verdade, difícil de explicar, mas a sensação aqui dentro é mais ou menos assim. O mundo está se acabando, mas aqui dentro é como se você sentisse assim, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu sinto aqui dentro de mim, não sei como, mas aqui dentro eu tenho uma certeza, uma paz tão grande. Eu sinto que vai dar certo, só porque você conseguiu ouvir Deus. Toda pessoa que ouve Deus tem essa sensação de segurança, essa sensação de que as coisas vão dar certo. Só vai sentir isso quem conseguiu ouvir Deus. Se você ouvir o homem, você não vai sentir isso. Me desculpa. Se você veio à igreja e não conseguiu ouvir Deus, ouvir só o pastor Júlio, você não vai conseguir ter essa sensação dentro de você. Você vai entrar na igreja desesperado por causa de um problema, com a cabeça quente, por causa de um problema, e vai sair com a cabeça do mesmo jeito. Você vai tentar dizer para você mesmo, vai dar tudo certo, mas não adianta dizer, não é positivismo, não é ficar falando palavras positivas e a coisa vai para frente. Não é isso. Nós estamos falando de fé, irmão. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não consigo ouvir Deus, a fé não cresce. Eu não consigo ter essa sensação de que vai dar tudo certo. A sensação de quem está seguro. A sensação de que eu fui arrebatado para as mãos do meu Pai. Ninguém tira essa sensação de mim, porque agora eu estou nos braços de Jesus. Acabou. Por isso eu quero encorajar você. Se você nunca ouviu a voz de Deus, você deveria orar. Você deveria orar sério. Falou, meu Deus, agora eu estou percebendo. Estou anos na igreja, eu nunca ouvi Deus. Eu leio a Bíblia, leio. Pastor, já li a Bíblia não sei nem quantas vezes. Pastor, ainda não consegui sentir esse impacto não. Pois é. Você tem que orar sério, porque enquanto você não ouvir Deus, você ainda não é ovelha. Os judeus ficaram lá, reclamando com Jesus.
Até quando o Senhor vai deixar a gente suspenso? A gente não sabe para que lado pender. Tu és o Cristo ou não é? E Jesus falou: eu já falei, já mostrei. Eu não sei mais nem o que fazer com vocês. Já provei já que eu sou o Cristo. Vocês querem mais o quê? Mas vocês não me ouvem, não conseguem, porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas conseguem me ouvir. Então isso aqui põe cada um de nós em xeque-mate. É hora de decidir se você quer ser ovelha de Jesus ou não. É hora de falar sério com Jesus. Falar: Jesus, eu quero te ouvir. Eu preciso te ouvir. Principalmente em questões com a minha família, em questões no meu casamento. Eu preciso te ouvir. Não adianta eu falar que eu tenho fé em Deus, mas faço as coisas do meu jeito. Não. Esse mesmo livro de João fala que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então não é para fazer a coisa do seu jeito. E quando der ruim: ó Jesus, me ajuda que eu sou teu. Os que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os que são de Deus conseguem ouvir a voz de Deus e seguem essa voz. Então a mensagem que eu tenho para você é: você precisa buscar ouvir Deus. Você precisa experimentar isso. O medo vai embora, não tem mais medo. Quando Deus fala com você, você não tem medo de nada, nem de ninguém. De nada e nem de ninguém. É essa a sensação que Deus quer passar para aqueles que conseguem ouvir a voz dele. Para as ovelhas, aquelas que fazem parte do reino e não apenas são membros de igreja. É necessário ser membro de uma igreja, até para que você seja coberto em oração. Eu fico vendo esse movimento desse pessoal desengrejado aí. Quem é que ora por eles? O livro de Hebreus diz que os pastores vão dar conta das almas. E esses que andam sem pastor? Não tem pastor zelando pela vida deles. Não tem ninguém orando pela vida deles. Mas se você tem um aprisco, tem alguém orando por você. Tem alguém intercedendo por você. O missionário ora por nós. Nós temos um pastor aqui na terra. Tem alguém cobrindo a nossa vida com orações. E eu vou dizer um negócio. Um dia um pastor falou uma coisa interessante. Falou: rapaz, mesmo com todas as orações do missionário, do pastor Jaime, dos nossos líderes sobre nós, às vezes é difícil. Imagine sem a oração desses homens. Como é que não vai ser? O cara peitar o inferno sozinho. Não, eu não quero pastor cuidando de mim não. Eu sou sozinho. A Bíblia Sagrada já avisava sobre isso, que nos últimos tempos os homens seriam pastores de si mesmos. Isso é bíblico. Esse movimento desigrejado nada mais é do que pessoas sendo pastores de si mesmas. Não quer estar debaixo de uma autoridade espiritual, sendo que foi Deus que definiu dessa forma. O livro de Ezequiel, ou foi Jeremias, me perdoe se eu estiver confundindo esses dois livros, mas o texto sagrado diz desse jeito: e eu, Deus falando, e eu vos darei pastores segundo o meu coração. Eu vos darei. Não é você que escolhe os pastores, eu que dou os pastores para vocês. Se hoje eu estou aqui ministrando sobre o teu coração, eu sou o pastor segundo o coração de Deus para esse tempo. Quando esse meu tempo acabar, Deus envia outro. E aqui cabe uma ressalva: nunca despreze um pastor quando há troca de pastores. Não faça essa loucura, porque aquele pastor vem para fazer o que eu não faço. Quem já percebeu que cada pastor tem um dom diferente? Já percebeu isso? Deus olha para a igreja, percebe a debilidade da igreja, a falha da igreja, o que está faltando naquela igreja, e Deus fala: deixa eu pensar aqui, tem um pastor bem aqui que tem esse dom bem aqui que está faltando naquela igreja. Você vai para aquela igreja lá, você tem um dom, movimenta aquela igreja, vai lá, tampa aquele buraco. Não é tampar o buraco porque não tem nenhum pastor para ir para aquela igreja, tampar o buraco da falha daquela igreja.
E aquele pastor vem, tem aquele dom, ele consegue mover aquela igreja cresce naquele ponto que seria o ponto fraco, e a igreja cresce para a glória de Deus. Cresceu muito bem, o seu trabalho está feito aqui, está ótimo, agora eu vou enviar você para fazer a mesma coisa naquela outra igreja lá, vá lá. Eu preciso de alguém com as suas qualidades, com o seu dom, para você ir lá naquela igreja e fazer o mesmo trabalho, vá. E assim vai indo. Como é que eu desprezo? Porque eu quero um pastor igual o pastor fulano de tal, o Beltrano, porque eu gostava dele. Pare com isso. Não vai procurar em mim o que você teve no outro pastor, porque eu não tenho nada a ver com eles. E eu também não tenho nada a ver com eles, não tem nada a ver comigo. Somos diferentes e é necessário isso no corpo de Cristo. Só que quando nós somos ovelhas, ainda assim, independente da troca de pastores, eu ainda sou ovelha de Cristo, então continuarei ouvindo a voz de Deus. O pastor pode sair, mas as ovelhas continuarão ouvindo a voz de Deus. Você consegue entender isso? Cristo ainda é o pastor da igreja. É Ele que vai continuar falando ao seu coração, independente da troca do pastor terreno aqui na terra. Cristo cuida das ovelhas dele e continuará falando com você. Se você for ovelha, você vai continuar ouvindo. E se você não for ovelha, você vai embora da igreja. Não fui com a cara desse pastor, vou embora. Você não é ovelha ainda de Cristo. Não conseguiu perceber. Esse tempo todinho que o pastor ficou ali, você só ouvia a voz do pastor. Ou seja, lembra do exemplo de Samuel e Eli? Samuel pensava que era Eli, não era Eli, era Deus. Aquele tempo todo era Deus quem chamava o menino Samuel, não era Eli. O tempo todo que o pastor ficou na igreja, era Deus quem falava, mas na cabeça da pessoa era o pastor. Aí o pastor vai embora, a pessoa vai embora também. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui nessa igreja. O que eu quero ensinar você é que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E é engraçado que é só entrar nesse assunto, o pessoal já começa a falar: eita, acho que já vai ter troca. O pastor já está preparando a gente já. Tem coisa aí, ele deve estar sabendo de alguma coisa. Não estou sabendo de nada. Mas isso aqui, de tempo em tempo, é minha obrigação preparar vocês. A Bíblia Sagrada diz que a vida daquele que é de Deus é como o vento. Você ouve o vento, você vê ele vindo, sente ele vindo, só não sabe para onde ele vai. Não, esse vento está indo para cá. Mas lá na frente ele pode virar, pode fazer o redemoinho, pode subir, pode descer, pode fazer um monte de coisa. Então, é minha obrigação preparar a igreja. Pastor, não gosto de troca de pastor. Deixa eu explicar uma coisa para você. Sabe aquele pastor que foi uma bênção na sua vida? Ele só pode ter uma bênção na sua vida, te fazer crescer, porque houve troca de pastor. Senão você nunca teria conhecido ele. Jamais. E a gente reclamando. A parte que mais dói é o fato da gente estar tão apegado que se torna uma família. Mas aí, quando rompe, isso dói. E não dói só para vocês que são membros, isso dói para o pastor também, porque afinal de contas ele abandona a família dele e ele está formando uma outra família naquela igreja, naquela congregação. Então a dor é de ambos os lados. E lá ele vai começar uma família tudo de novo, um outro povo, tudo de novo. Isso não é fácil, mas só que é necessário. E assim a igreja tem crescido. E cada vez mais vem pastores usados pelo Espírito Santo, que vem fazendo a diferença na nossa vida, usado por Deus. Por isso, se vocês forem ovelhas, vocês não vão sair. Vocês ficarão, continuarão ouvindo o Senhor. E isso provará que vocês são ovelhas. Isso provará que vocês são ovelhas. Amém, queridos? Então, glória a Deus. Esta é a palavra que eu tenho para você. O que você aprendeu hoje?
Por mais que Jesus tentasse provar para os judeus que ele era o Filho de Deus, por mais que Jesus falou isso, eles não conseguiam ouvir. Não conseguiam. E Jesus deixou claro: só consegue ouvir quem é minhas ovelhas. Eu ensinei vocês hoje aqui: clame a Deus e diga a Ele: Jesus, eu quero ser tua ovelha. Eu quero ser tua ovelha. Não quero ser membro da igreja apenas. Isso faz parte. Mas eu preciso ser tua ovelha. Eu quero estar sendo inserido no reino. Quero ser inserido no reino. Isso é muito importante. E a pessoa que conseguiu ouvir a voz de Jesus vai sentir essa sensação de segurança, onde você sabe, ninguém pode tirar você das mãos de Jesus. Você está seguro. É por isso que você tem a sensação de que vai dar tudo certo. Enquanto você não ouve Jesus, você fica agitado, você fica inquieto, você fica preocupado, você não dorme direito. Meu Deus, como é que eu vou fazer esse processo da minha família, essas minhas contas? Ai meu Deus, é a separação. Ai, os meus filhos, e essa enfermidade que veio. Ai, minha mãe está hospitalizada. E agora, meu Deus? Enquanto você não ouve a voz de Deus, você vai ficar assim, agitado. Mas na hora que você conseguir ouvir Deus falar com você, o teu coração, ó, se acalma, acabou. Deus está no controle de tudo. Eu quero orar com você, vamos orar? Se ponha de pé. Na sexta-feira nós vamos dar continuidade nesse estudo. Começamos no domingo, e aí na sexta-feira nós daremos continuidade. Falaremos mais sobre esse assunto. Nós vamos fazer essa oração agora. Essa primeira oração é por você. Você vai aproveitar a oportunidade e vai pedir para Deus: Deus, me ajuda a ouvir a sua voz. Você vai pedir isso. Pastor, eu percebi que eu não sou ovelha. Pastor, isso foi um baque para mim. Você não é, mas pode ser. O próprio Jesus falou: e tem muitas outras ovelhas que não estão aqui no meu aprisco, mas vão vir. De repente hoje é o dia de você vir para esse aprisco. E quando fala aprisco, ele não está falando da igreja, a congregação, ele está falando do reino, o lugar onde ele alimenta as ovelhas, onde emana todas as coisas, onde sustenta o povo dele. A Bíblia Sagrada diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele, entram e encontram pastagem. Não falta alimento. Não vai faltar alimento para você. Toda vez que você vir à igreja, o bom pastor falará com você. Quando você ler a Bíblia, o bom pastor falará com você. Quando você estiver escutando louvor, o bom pastor vai estar falando com você. Não vai faltar alimento para você. Amém? Em todo o tempo ele vai estar fortalecendo você. Todo o tempo. Em nome de Jesus. Então essa primeira oração é para isso. É para alinhar você com Deus, para você se tornar ovelha. Se você já é, mas faz tempo que não ouve a voz do Senhor, você tem que clamar por isso. De repente você está sendo aquela ovelha que está desgarrando, ó, está se perdendo. E hoje Jesus está pegando o cajado e lhe puxando para perto, para você ficar novamente dentro do aprisco. Depois dessa oração, aí nós vamos fazer a oração pela família. Então, você que está em casa, se você puder pegar a foto da família no celular, garrafa com água, já deixa preparada. Vocês que estão aqui no culto, por gentileza, você está com a chave da tua casa aí, pega a chave da tua casa, segura na mão, vai representar a sua casa. Pastor, eu tenho foto da minha família no meu celular. Pega o seu celular. Hoje ninguém mais quase imprime foto. Hoje está tudo no celular, né? Então pega o celular aí em nome de Jesus. Pastor, eu trouxe a peça de roupa. Quem está em casa a mesma coisa. Tem peça de roupa, coloca aí. Vamos fazer essa oração em nome de Cristo Jesus. Fecha os olhos. Senhor Deus, primeiramente nós te agradecemos porque o Senhor tem alimentado a sua igreja. Obrigado, Pai, porque a partir de hoje se levantará uma geração
que não vai ouvir a voz do pastor Júlio. Se levantará uma geração que buscará ouvir a voz de Deus acima de tudo. Uma geração que quer ser ovelha, mais do que membro, ser ovelha de Cristo, ovelha do rebanho do céu, cidadãos do reino. Espírito Santo, e eu sei que o Senhor está aqui, Espírito Santo, eu sei, eu consigo sentir a tua presença nesse lugar, eu consigo sentir o seu mover nesse lugar. E existem pessoas hoje que estão entendendo isso. Existem pessoas hoje dizendo: eu quero ouvir a sua voz. Tem gente hoje clamando, dizendo: eu quero. Eu não sabia que era assim. Aqueles que são ovelhas conseguem ouvir, mas aqueles que não são, mesmo Jesus falando, mesmo Jesus provando, ainda assim essas pessoas não conseguem perceber. Mas uma unção está nesse lugar, e não só sobre esse lugar, através das redes sociais. O teu poder está visitando pessoas agora, está visitando pessoas agora, de perto, de longe, sim. E aonde a minha voz chegar, Pai, o teu poder chegará junto para abençoar vida, para abençoar pessoas, Pai. Por isso, o poder de Deus, aonde houver alguém orando de maneira sincera, de maneira genuína, de maneira honesta, Espírito Santo, ouça esta oração, e que essa pessoa a partir de hoje consiga discernir, ouvir a sua voz. Que essa pessoa a partir de hoje consiga perceber o Senhor falando com ela, mais do que o pastor, o próprio Deus tratando com ela, o próprio Deus abrindo a mente dela, o próprio Deus fazendo a obra no coração dela, para que ela sinta aquilo que Jesus disse: ninguém vai arrebatar você das minhas mãos. Você vai se sentir seguro, você vai sentir no seu coração que vai dar tudo certo, mesmo quando tudo está dando errado dentro de você, por ter ouvido a voz de Deus. É essa sensação que você tem, porque a voz do Senhor acalma. A voz do Senhor acalma a tempestade, principalmente tempestades que foram plantadas dentro de nós, que agitam o nosso espírito. Espírito Santo, vem sobre esses corações, vem sobre essas vidas. Aleluia. Sua voz, doce voz que me chama. Sua voz, doce voz que me chama. Me levanto, me desperto, eu servo ouvi.
servo ouve. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. E eu ouço e entendo o chamado de Deus para mim. Minha hora tem chegado, sua voz agora reconheci. E eu ouço e entendo o chamado de Deus para mim. Minha hora tem chegado, sua voz agora reconheci. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. 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 E nós queremos entender essa voz que nos chama. E eu acredito que neste dia de hoje existem pessoas crescendo um pouquinho mais. Crescer espiritualmente significa entender algo. E quando nós entendemos, o nosso comportamento muda. Por isso, a partir de hoje, a maneira com que essa pessoa vai ler a Bíblia vai ser diferente. A maneira como ela vai ouvir os cultos, assistir às pregações, será diferente. A maneira como essa pessoa vai ouvir os louvores será diferente, Pai. E ela vai começar a entender o Senhor. Ela vai começar a entender o Senhor. Ela vai perceber que o Senhor tem chamado ela para um novo tempo, para viver algo que ela não viveu ainda. Aleluia. E eu ouço Deus, e eu ouço e entendo o chamado de Deus para mim. Minha hora tem chegado, sua voz agora reconheci. Levante as suas mãos e diga: e eu ouço e eu entendo, e entendo o chamado de Deus para mim. Minha hora tem chegado, sua voz agora reconheci. E eu ouço e entendo o chamado de Deus para mim. Diga: minha hora tem chegado, sua voz agora reconheci. E a igreja declara: eu ouço e eu ouço. Diga: E entendo
chamado de Deus. A minha hora tem chegado. Chegou. A sua voz. Agora reconheci e eu ouço. Diga. O chamado. A minha hora tem chegado. Tua voz. Eis-me aqui, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, 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 eis-me aqui, fala que o teu servo. Começa a declarar: eu quero te ouvir. Eis-me aqui, eu quero te ouvir. Eis-me aqui, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eu ouço e entendo o chamado de Deus para mim. Minha hora tem chegado. Sua voz agora reconheci. Sua voz agora reconheci. Sua voz agora reconheci. Sua voz agora. Você tem noção do que você está cantando? Sua voz agora. Agora você está entendendo. Sua voz. Isso é muito forte. Sua voz agora eu reconheci. Às vezes tanto tempo lendo a Bíblia e não tinha reconhecido. Tanto tempo na igreja e não tinha reconhecido. Quantas canções o Espírito Santo fez pensando em nós. Agora nós reconhecemos. Obrigado, Espírito Santo, que abra nossa mente no dia de hoje, que abra o nosso espírito para receber as tuas verdades. Pedimos ao Senhor que agora o Senhor estenda o teu braço forte sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Meu Deus, aonde houver um ente querido, meu Deus, aonde houver uma pessoa hospitalizada, aonde houver uma pessoa acamada, aonde houver uma pessoa presa por um vício, presa, meu Pai, por um demônio, por uma obra do inferno, Deus, aonde houver uma pessoa enganada, cega por Satanás, meu Deus, nós intercedemos agora e sabemos, Deus, que se essa pessoa for entregue em suas mãos, ninguém arrebatará, ninguém terá o poder de arrancar essas pessoas
pessoas das suas mãos. E nós oramos, nós rogamos agora por essas vidas, por familiares nossos, pessoas que nós amamos, que estão presas, meu Pai, por algo que Satanás criou, uma armadilha, uma cilada, meu Deus. Mas nós oramos agora em nome de Jesus, para que essa dureza de coração seja quebrada, para que essa cegueira seja desfeita, em nome de Jesus. E aonde houver uma ação do inferno, e aonde houver uma força contrária, aonde houver algo do mal, meu Deus, sobre esta família que veio para destruir, para matar, para acabar com o casamento, para acabar com a família, para desestruturar tudo, essa seta que foi enviada, Pai, esse trabalho que foi feito contra esta pessoa, contra esta vida, Pai, nós intercedemos agora, nós oramos agora, sim, nós colocamos a nossa família diante do Senhor. E aonde houver uma ação do mal, e aonde houver uma ação do mal, que seja quebrada, que seja desfeita, que seja agora abolida, em nome de Jesus. Toda ação maligna saia, saia e saia, em o nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus, levante a chave da casa, o celular. O manto vai passar num ato profético. O que nós estamos desejando é que Jesus opere de novo, que Jesus opere de novo, faça de novo. O mesmo Senhor que curou aquela mulher com fluxo de sangue, liberou poder naquele dia. Oramos para que Ele libere poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O manto vai passar, e quando você tocar nesse manto, pensa na tua família. Creia que Deus vai visitar a sua casa, creia que Deus vai visitar o seu lar, creia que Deus vai restaurar, creia que Deus está alcançando aquele seu filho, aquele seu irmão, aquela pessoa hospitalizada. Creia, creia, levante as suas mãos, e quando você tocar, acredite, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Deus que operou na vida daquela mulher, ainda hoje opera em nossos corações, opera em nossa família. O manto vai passar 2 vezes. Então, portanto, levante as mãos, creia no poder de Deus. Está operando, está operando. Chegou a nossa hora, chegou a nossa hora. Nós ouvimos e entendemos, Deus. Nós ouvimos e entendemos. Por isso nós podemos ter a plena certeza que a nossa família está sendo visitada. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que a minha família está sendo alcançada pelo Teu poder, em nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez: eu ouço e eu entendo. E eu ouço, declare, e entendo o chamado de Deus, o chamado de Deus. A minha hora tem chegado, minha hora tem chegado. Sua voz, sua voz agora reconheci. Sua voz, sua voz, sua voz, sua voz. Diga graças a Deus. E vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador